Nós vamos ler, meus irmãos, do capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 8 desse capítulo. Profeta Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 8, e leio na mesma versão que já foi lida no início do culto. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. A igreja diz amém. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra contundente, embora que o final dela, o versículo, especialmente os versículos 7 e 8, seja muito especial, de encorajamento, de conforto, de esperança. O contexto desta palavra é uma palavra dura de exortação através do profeta Jeremias ao povo de Deus, o povo de Judá. A gente conhece bem esse texto do versículo 5 do capítulo 17. Não é assim incomum ouvirmos no dia a dia: maldito o homem que confia no homem. A gente até às vezes diz assim: maldito o homem que confia no outro, né? Às vezes nessa fala que se torna um adágio no dia a dia, talvez pensar que essas palavras estejam se referindo a uma confiança numa relação interpessoal de um homem para outro. Não é disso que o texto está falando. Não é o estímulo à desconfiança nas relações interpessoais entre pessoas, entre um homem e outro homem. Não é disso. O texto não está falando do quanto um homem não é confiável. Esse texto, quando fala de maldito homem que confia no homem, o homem aqui tem um sentido de ser humano, humanidade. E o próprio texto já diz isso mais à frente, quando diz: faz da carne o seu braço. É a ideia de que nós depositamos a confiança na nossa própria humanidade, na nossa própria capacidade de fazer as coisas, de resolver as coisas. É acreditar na nossa própria humanidade a nossa esperança. É ter no objeto da nossa confiança a expectativa última de sustento, de segurança, de realização. É entregar-se sem reserva. E, obviamente, o cenário do texto mostra por que o profeta Jeremias usa estas palavras. O contexto desse texto é um momento de declínio espiritual do povo de Deus, meus irmãos. O povo de Israel estava já naquele tempo vivendo todo o efeito do seu próprio exílio. O reino norte já tinha sido levado pela Síria. E Deus agora exortava o povo de Judá a uma mudança radical e rápida, imediata, para que se evitasse o castigo, para que se evitasse o mesmo destino do reino norte, que foi o reino de Israel. Mas as palavras e as ministrações de Jeremias pareciam inúteis, meus irmãos. Os filhos de Judá não estavam dispostos a ouvi-los. Judá viveu tempos, e ainda naquele período de Jeremias, tempos áureos, meus irmãos, de retorno à palavra, de avivamento, como foi no reinado de Josias, o último grande e mais importante daqueles últimos reis, rei de Jerusalém, um homem piedoso, que redescobriu a palavra do Senhor, que restaurou o altar ao Senhor, que trouxe de volta o sacerdócio ao templo, que trouxe de volta as festividades, os cultos, as obrigações que os reis tinham no tocante à lei, porque eram exemplos e partia deles, meus irmãos, a iniciativa de chamar todo o povo à adoração e à obediência ao Senhor. Mas morre Josias, e o que vem depois de Josias agora é uma série de reis, inclusive irmãos,
porque agora assume uma dinastia de reis, homens ímpios, homens completamente tomados de maldade. E esses homens colocaram no coração, meus irmãos, abraçar com toda força a idolatria, apegar-se às comunidades e povos pagãos que estavam à sua volta, adotar seus ídolos, seus deuses, trazer os cultos desses deuses para o seu espaço, para o lugar em que Deus deveria ser adorado. E Jeremias, embora pregue, exorte, não há como, meus irmãos, evitar, porque suas palavras não são levadas em conta por esses reis. Como se não bastasse, aquele é um tempo que vai emergindo uma grande potência mundial, um grande império vai surgindo, que era o Império Babilônico, e rapidamente eles chegariam até Jerusalém e começariam a exercer domínio sobre o povo de Judá. E isso, meus irmãos, fez do Senhor, aquele momento, meus irmãos, uma espécie de juízo, mas um juízo prévio, como se Deus antecipadamente já mostrasse para os filhos de Jerusalém, de Judá, uma degustação de toda a crueldade que eles haveriam de experimentar futuramente, quando a Babilônia, enfim, invadiria Jerusalém com toda força para expatriar os seus principais jovens, toda a corte seria levada, as mulheres seriam violentadas, Jerusalém ficaria aos escombros. Mas esse primeiro estado de dominação, de servidão, já era uma prévia do que Deus estava alertando por meio do profeta Jeremias, para que houvesse arrependimento e houvesse um retorno ao Senhor. Em vão Jeremias pregou, meus irmãos, em vão Jeremias alertou o povo. Foi o momento em que os reis de Judá preferiram agora ir até o Egito e pedir socorro ao Egito. E eles literalmente pactuaram, meus irmãos, uma atitude de servidão e de submissão e de vassalagem ao Egito, acreditando que o Egito fosse capaz de protegê-los da Babilônia. E é interessante porque esse texto e essas palavras de Jeremias, elas estão exatamente nesse contexto, em que os filhos de Judá estão agora recorrendo ao Egito, para que o Egito lhes proteja da Babilônia. Olha a ironia, meus irmãos, o Egito. Como é que o povo de Deus vai buscar socorro no Egito? Como o povo de Deus vai buscar proteção no Egito? E é interessante que o profeta Isaías, muito antes, quase 100 anos antes, já tinha alertado sobre isso. A gente vê isso no capítulo 31 do profeta Isaías, falando: ai dos que vão ao Egito, buscar socorro no Egito, acreditando que seus cavalos, que os seus exércitos, seus carros serão capazes de protegê-los. Deus já tinha alertado antes, dizendo: não vá no Egito, o Egito não os abrigará, o Egito não será capaz de protegê-los do juízo que será das minhas mãos. A Babilônia virá contra vocês e o Egito não impedirá. Por isso que esse texto, estas palavras de Jeremias, maldito o homem que confia no homem, é exatamente no contexto em que os reis de Judá buscam proteção do Egito. E Deus está dizendo: maldito é vocês se buscarem a ajuda de pessoas, de humanos, acreditando que eles os protegerão. Não os protegerão. A força de vocês está em mim. A segurança de vocês está em mim. A proteção de vocês sempre esteve em mim. Meus irmãos, quando a gente lê a palavra, e eu estou nesse ano reafirmando o meu compromisso de ler toda a Bíblia, e estou fazendo isso nesse ano na versão A Mensagem, que eu gosto muito, e eu estou terminando ali o Pentateuco, passando por aquelas passagens que Deus está reiteradamente exortando os filhos de Israel em relação à idolatria. E eu percebo que nada fere, nada ofende mais a Deus do que não confiarmos nele. Se há uma coisa que deixa Deus muito entristecido com o seu povo, é o seu povo, ao invés de confiar nele, acreditar nele, confiar em outro Deus, acreditar no seu próprio braço, na sua própria força, na sua própria capacidade. E na linguagem bíblica isso é uma forma de idolatria. Não confiar em Deus e confiar em outra coisa que não seja Deus é uma forma de idolatria. E a gente vê o quanto Deus fica profundamente ofendido, porque Ele nos desafia, meus irmãos, a apresentar um motivo só para não confiar nele. Ele fez isso muitas vezes. Me apresente uma razão porque vocês não confiariam em mim.
Afinal, não fui eu que os trouxe aqui. Muitas vezes ele desafia seu povo assim: quem os protegeu? Quem levou vocês pelo deserto? Quem fez vocês passar pelo Mar Vermelho? Quem fez vocês entrar pelo Jordão? Quem fez vocês adentrarem na terra que eu prometi a Abraão e dissipar de lá todos os povos, todas as nações, todos os exércitos? Quem os guardou quando as nações planejaram esmagar vocês e fariam isso rapidamente, porque vocês eram pueris diante dos povos que estavam diante de vocês, e eu os venci diante de vocês. Vocês só assistiram o meu braço forte lutando por vocês. Me deu uma razão para não confiar em mim. Muitas vezes Deus desafiou o seu povo, meus irmãos, dizendo: por que vocês não confiam em mim? Eu dei motivo algum para vocês não confiarem em mim. Por que vocês agora acreditam em vocês mesmos? Vocês dão conta da vida de vocês? Vocês é capaz de sustentar a própria vida? Qual de vocês é capaz de prometer amanhã estar vivo? Qual de vocês é capaz de acrescentar 1 centímetro à vida, 1 segundo à existência? O que faz vocês, ao invés de confiar em mim, confiar no seu próprio braço? O que faz vocês, ao invés de confiar em mim, confiar na sua própria força, confiar no seu dinheiro, confiar na sua juventude, confiar no poder que você tem, confiar no cargo que você ocupa, confiar na influência que você tem, confiar nos contatos que você possui, no network que você tem? Nada disso é capaz de sustentar você, proteger você, guardar você. Eu sou o teu Deus. Maldito o homem que confia num homem, maldito o homem que faz da sua força o seu braço e cuja o coração não está apegado ao Senhor. Esta é a palavra, meus irmãos. Porque muitas vezes, sem perceber, nós não estamos confiando inteiramente no Senhor. Nós temos reservas, nós vamos com o Senhor, mas estamos também apegados a alguma coisa, com a expectativa de que, se as coisas não derem certo, não forem como planejamos, temos um plano B, temos uma válvula de escape. Sempre deixamos uma corda, sempre deixamos uma relação, meus irmãos, uma relação não rompida, para quem sabe, se as coisas não saírem como planejamos, a gente pode correr para lá e se refugiar lá. Assim era a relação do povo de Deus com o Egito. Começou com Abraão, meus irmãos. Vem fome, para onde Abraão vai correr? Para o Egito. Veio fome para Isaac, só não foi para o Egito porque Deus veio lá e disse: Isaac, não faça como seu pai, não vá para o Egito. Fica aqui, que aqui eu vou te proteger, eu vou cuidar de você. Mas Isaac já estava com a mala pronta para ir para o Egito. Chegou a fome dos 7 anos de seca. José era o governador do Egito, aonde Israel se abrigou, se protegeu, no Egito. Essa relação parece que estava sempre construída, e às vezes a gente vive essa vida, meus irmãos. Tem sempre aquele lugar que você, no dia que as coisas não dão certo, você corre, sabe? É aquela situação que você deixa ali protegida. Uma situação às vezes de pecado, de afastamento de Deus. E você literalmente não rompe com aquilo, porque vai que um dia você precisa. Vai que um dia as coisas não dão certo como você imaginava. Essa é a relação do povo de Deus com o Egito, está ali. O povo de Deus não gosta do Egito, não quer viver lá. Sabe todo o mal que o Egito representa, todo o simbolismo espiritual e toda a idolatria que causou e apegou ao coração do povo de Deus viver lá por tantos séculos. Mas o Egito está ali à espreita, como aquele lugar que você corre quando as coisas não saem como você gostaria. E você veio hoje à noite aqui para Deus dizer: é tempo de romper de vez com este caminho que te faz levar até o Egito, que faz você buscar refúgio e socorro em lugares que não é o próprio Deus, o teu Deus, aquele que cuida e zela por você. E aí o texto agora, meus irmãos, se desdobra numa metáfora maravilhosa do profeta. É muito o estilo de Jeremias falar, profetizar. E ele agora vai falar de 2 cenários. Ele vai falar de 2 caminhos, de 2 perspectivas. E a primeira é a perspectiva daqueles que não confiam no Senhor. E ele vai descrever o que acontece com aqueles que não confiam no Senhor. E é interessante porque aqui está a infelicidade dos que não confiam no Senhor. Dos que depositam sua confiança, o seu coração em outras coisas que não é o Senhor. E aí Jeremias, os irmãos podem abrir o texto, ele começa agora a descrever isso em forma de metáfora. Está no capítulo 17, versículo 6, quando ele diz: porque o homem que não confia no Senhor será como tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem,
Antes morará nos lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Perceba que a imagem que Jeremias coloca diante de nós é a imagem do arbusto no deserto. São plantas que nascem e conseguem sobreviver no calor do deserto. Mas elas têm algumas características. Elas não têm raízes profundas e elas não frutificam, elas não florescem, elas não acessam, meus irmãos, as fontes de água. Por vezes o solo de água está ali muito próximo, mas os arbustos como tamargueira e outras plantas que nascem no deserto, por terem raízes tão pequenas, as raízes ficam ali abaixo do solo, mas numa profundidade tão pequena, que a água está ali bem pertinho, mas elas não chegam, elas não acessam. Essa é a imagem que Jeremias está trazendo para a gente sobre o homem e a mulher que não põe no Senhor a sua confiança. E ele vai falar dessa infelicidade que é não confiar no Senhor. O que acontece com uma pessoa que não confia no Senhor? O que Jeremias vai dizer? Primeiro ele vai dizer que uma pessoa que não confia no Senhor experimenta a solidão. Olha o que ele diz: porque será como uma tamargueira no deserto. O deserto representa, meus irmãos, um ambiente inóspito, inabitável, onde a vegetação é escassa, a vida é difícil. Esse contexto aqui é uma analogia para a vida espiritual daquela pessoa que não confia no Senhor, mas em forças passageiras ou nas suas próprias capacidades. Pessoas que não confiam no Senhor experimentarão a solidão de perceber que quando mais precisarão, não terão aonde refugiar-se. A solidão de descobrir que os seus problemas não poderão ser resolvidos por quem ele mais acreditou e por quem ele mais confiou. Mas o profeta Jeremias continua: essa infelicidade não é só a infelicidade da solidão, da vida solitária, de viver no deserto, mas é também a falta de percepção espiritual. E Jeremias diz que assim como a tamargueira plantada no deserto, que não sente quando vem o bem, e não sente porque suas raízes não são profundas. Vem a chuva, tem lá um lençol de água passando ao lado, mas a tamargueira, o arbusto do deserto, por ter sua raiz tão pequena, não acessa e não é capaz de deleitar-se e receber, meus irmãos, tudo aquilo que vem da água que está tão próxima. E essa imagem que Jeremias tem na mente para dizer: essa pessoa que não confia no Senhor, ele não sentirá quando vem o bem. Jeremias está falando desse arbusto que é incapaz de aproveitar a abundância, as bênçãos que poderia vir, quando nós de fato confiamos em Deus, mas por não confiarmos, agora somos sentenciados a uma vida improdutiva, meus irmãos. Afinal de contas, esta vida que não está ancorada em Deus, alicerçada em Deus, ela não é capaz de perceber o favor de Deus, os caminhos que Deus abre, as soluções que Deus provê na vida, no dia a dia. Elas são tomadas de cegueira espiritual, e muitas vezes isso está posto. Às vezes a gente está tão certo que o nosso caminho, a nossa solução está naquele trabalho que nós esperamos, naquela promoção que vai chegar, naquela relação afetiva que estamos construindo, e isso simplesmente nos cega, porque a relação idolátrica, ela tende, meus irmãos, a afetar o nosso coração. Tim Keller diz que uma relação idolátrica, ela é baseada em três características: amor, confiança e adoração. Quando nós estamos diante do ídolo, nós o amamos, e o amor cega os nossos olhos, meus irmãos. Às vezes a gente não percebe Deus falando conosco, Deus nos alertando. Nós chegamos na igreja, Deus fala conosco, Deus trata conosco, e nós estamos imperceptíveis. Há um redoma em volta de nós que nos protege, nos blinda, meus irmãos, daquilo que Deus quer fazer em nós e conosco. Às vezes resistimos à palavra do Senhor, porque estamos apegados e não queremos que a palavra nos trate e mude a gente, porque há uma relação, meus irmãos, afetiva com pecados, com coisas que nós insistimos em não deixar, e Deus nos traz aqui novamente, para bater nessa porta do seu coração e dizer: abra, porque eu quero fazer um banquete na sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero alterar os rumos da sua existência, eu quero construir uma relação nova com você. E nós nos privamos disso. Falta-nos percepção espiritual, meus irmãos, para ouvir conselhos. Falta-nos percepção espiritual, meus irmãos, para perceber as ciladas que o inimigo cria no nosso caminho.
as armadilhas que são colocadas, e muitas vezes quando percebemos e abrimos os olhos, é tarde demais, já estamos falidos, fracassados, um casamento destruído, uma família destroçada, sem emprego, sem nome, sem dignidade. Essa é a história de centenas de pessoas, meus irmãos, que trocaram sua confiança no Senhor por coisas deste mundo e dessa vida. E Jeremias está nos alertando: não faça isso. Não ponha a sua esperança no seu próprio braço, na sua carne. Não aparte o seu coração do Senhor, porque se você fizer isso, você será como uma planta no deserto, que quando vem o bem, ela não sente, ela não percebe. É incrível, meus irmãos, quando nós estamos apegados a coisas que nos dão proteção e segurança, e nós fazemos daquilo a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa confiança última, e nós nos esquecemos por completo de Deus. Eu estava meditando nesta palavra hoje à tarde, pensando o que uma sociedade como a nossa faz conosco, meus irmãos, uma sociedade de facilidades como a nossa, de tantas facilidades. O mundo foi evoluindo mesmo nesse sentido, meus irmãos. Os mais de mais idade aqui, os mais idosos que estão aqui assistindo o culto, haverão de lembrar e confirmar isso, o quanto a vida foi mudando, as facilidades. Saímos de um ambiente, meus irmãos, de um ambiente rural, tudo difícil, a locomoção difícil. Ir a um médico, meus irmãos, era um luxo que muitos não tinham. Tínhamos que viajar centenas de quilômetros para ser consultado. Nos valíamos, meus irmãos, dos chás, das ervas, daquilo que se tinha mesmo no quintal de casa, porque não tinham recursos para isso. Uma vida difícil, essa era a vida de poucas décadas passadas, mas olha como as coisas mudaram. As mobilidades, os meios de locomoção, de comunicação, as facilidades que temos, meus irmãos, e isso vai gerando em nós uma falsa segurança de que temos provisão para todas as nossas necessidades. Parece que há solução para tudo, especialista para tudo, remédio para tudo. A gente abre hoje a internet e na inteligência artificial isso melhorou ainda mais ainda. A gente pergunta qualquer coisa, é como se tem resposta para tudo, a solução para tudo. Basta ter o contato certo, basta ter o número certo no celular. O leito do hospital que não tinha aparece, a cirurgia que era daqui a 2 anos acontece em 48 horas. E a gente começa a perceber que parece que não tem limite para quem tem poder, não tem limite para quem tem dinheiro. E isso vai confundindo a cabeça das pessoas, achando que a saída então é ter dinheiro, é ter poder, porque afinal de contas isso abre todas as portas, isso cria todas as soluções possíveis, mas isso não é verdade. Tem hora que nada disso resolve. Tem hora que todo o nosso dinheiro não serve para nada. Todo o nosso poder não serve para nada. Olha a pandemia, gente. Grandes e poderosos sendo arrastados por um vírus maldito que apareceu repentinamente. E não podemos fazer nada para evitar. E a gente precisa parar de confiar na vida, na humanidade, nas coisas desse mundo. A gente precisa parar de entregar o coração a coisas que perecem. Essa é a palavra de Deus para nós. A gente precisa abrir os olhos. E a gente vai vivendo uma vida que parece que não há mais sentido em depender de Deus. E aí Deus vai virando uma espécie de santo expedito para os crentes. Uma espécie de santo das causas impossíveis. Porque para muitos ele só é lembrado quando realmente dá tudo errado. Ele só é lembrado quando você vai em todos os lugares, bate em todas as portas, entra por todos os caminhos, e quando enfim você não tem mais nenhuma saída, aí você se lembra, tem Deus. Aí vem orar, aí vem pedir oração, aí vem fazer uma campanha. Mas agora, poderia ter evitado todo esse sofrimento, poderia ter evitado toda essa dor. Se procura antes, você não precisava chegar a esse ponto. Tem gente que chegou num ponto porque literalmente apostou as fichas no que tinha, no que possuía, nas relações que tinha, na influência que tinha, nas amizades que tinha, e foi esgotando, e foi esgotando, e foi esgotando. Quando não tinha mais nada, aí a pessoa se lembrar, agora só Deus. Ainda bem que Ele não rejeita, né, meus irmãos? O meu Deus e o seu Deus não bate a porta na cara dos filhos. A gente chega todo quebrado aqui, manchado pelo pecado, viramos as costas para Ele, o abandonamos, renegamos, às vezes abjuramos da nossa fé, às vezes, meus irmãos, fomos
indolentes, ingratos com o Senhor, porque Ele fez muitas coisas boas para nós, e a gente virou as costas, se esqueceu dEle, se esqueceu da sua palavra, da sua igreja, e quando tudo deu errado, assim como o filho pródigo lá no meio dos porcos, a gente sem nada, sem dignidade, sem nome, sem valor, a gente se lembra, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, e lá na casa do meu pai, o mais humilde senta na mesa e come. Aí a gente vem, e talvez tenham pessoas aqui que chegaram assim hoje, machucados, feridos, pelos caminhos que escolheram, pelas decisões que tomou, pelas inúmeras vezes que virou as costas para o Senhor. E a notícia boa que eu tenho para você é que Ele não te rejeita, Ele te acolhe, Ele te abraça, e Ele está pronto nesta noite para te restaurar, para mudar a sua vida, para mudar a tua história, para dar um novo sentido à tua família, à tua existência. Quantos podem agradecer por esta graça abundante e exaltar o nome de Deus nesta noite, pelo seu amor infinito, pelo seu amor imenso? Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Quem não confia no Senhor, além de experimentar a solidão, a falta de percepção espiritual, experimenta a esterilidade. Jeremias fala disso, que esta pessoa, assim como um arbusto no deserto, morará nos lugares secos, na terra salgada e inabitável. Jeremias aqui está falando de esterilidade. Não tem futuro, meus irmãos. O sal no solo é uma metáfora para esterilidade e morte. No mundo antigo, áreas salgadas eram frequentemente vistas como terras que não podiam ser cultivadas, porque o sol impedia o crescimento da vegetação. Esse cenário que Jeremias apresenta transmite a ideia de uma vida sem fruto, sem realização, sem esperança. Essa é a vida de muita gente que não confia no Senhor, que não depositou sua esperança no Senhor. Vivem a vida estéril, não produtiva, que não frutifica, que não floresce. Tem gente assim, e olha para si e diz assim. Eu vou dizer uma frase que você costuma dizer, Deus está me trazendo isso. Tem gente aqui que já falou isso muitas vezes. Nada que eu faço dá certo. O que acontece comigo? Tudo que eu faço dá errado. Onde eu coloco a mão dá errado. Tudo que eu planejei sempre deu errado. Será que não é hora de pensar? Onde é que está o seu coração? Porque às vezes a gente diz isso. Hoje eu estou assim, mas no dia que eu tiver esse trabalho, aí sim. A gente às vezes põe toda a esperança em algo que tem a ver apenas com essa vida, meus irmãos. Ah, eu estou assim, mas quando eu casar, quando eu tiver essa promoção, quando eu chegar nessa empresa, quando eu passar nesse concurso, muita calma. Tua esperança continuará sendo o Senhor. Independente do que as coisas acontecerem com você. Independente, meus irmãos, do quanto você prosperar na vida. Independente do quanto as coisas derem certo no teu trabalho, você continuará dependendo do Senhor. Você prosperou, você é bem-sucedido. Olha a novidade aqui, você continua dependendo do Senhor, tanto quanto você era ainda aquele rapaz, sem emprego, sem nome, sem reputação, sem nada. Você depende tanto quanto naquele tempo. Não haverá um dia na sua vida que você poderá respirar e viver sem depender dEle. Portanto, coloque sua confiança nele, nele, nele. Eu sinto Deus falando com pessoas aqui esta noite. É hora de entregar o coração para Ele. É hora de dizer, Deus, eu tenho muita coisa, mas isso não vale nada se o Senhor não for o Senhor da minha casa. Eu já cheguei muito longe nessa empresa, Deus, mas eu renego tudo por amor a Ti, pela bênção de Te conhecer, de Te pertencer, de ser Teu, absolutamente Teu. Quantos podem adorar Jesus esta noite? Aleluia! Aleluia, aleluia. E aí a gente chega na bênção, meus irmãos, dos que confiam. Os músicos podem vir chegando, eu estou terminando esta palavra. Mas aqui há uma felicidade, meus irmãos, em confiar no Senhor. E Jeremias fala dessa felicidade. E Jeremias
Assim como fala da infelicidade, caracterizando em 3 coisas. A felicidade também é caracterizada por 3 coisas. E a primeira coisa que Jeremias diz que acontece com aqueles que confiam no Senhor é que eles experimentam a vitalidade. É o que eu chamo de vida na vida. Porque tem gente que não tem vida na vida. É por isso que a Bíblia fala de vida abundante, gente. De vida abundante, de vida intensa. Tem gente que vive como se não estivesse vivo. É tão linda essas palavras de Jeremias. Ele diz: ele será como uma árvore plantada junto a águas, cujas folhas estão sempre verdes. Eu acho tão linda essa expressão. Porque Jeremias está falando disso, de vitalidade. De alguém que não só está respirando, mas tem vida na vida. Tem vida abundante. Tem alegria. Os olhos brilham. O rosto é aformoseado, meus irmãos. Porque a vida pulsa nele. Tem gente que está vivo, está respirando, meus irmãos, mas os olhos transparecem a amargura, a tristeza, a solidão. A vida triste, a vida sem graça que tem vivido todos os dias. Tem gente assim, que acorda e passa o dia todo uma vida sem graça. Uma vida sem alegria, uma vida sem realização. Deus tem algo melhor para você, minha irmã. Deus te chama para confiar nele, para entregar o seu coração a ele. E se isso acontecer, ele te promete isso. Ele te promete plantar junto a águas. Ele promete que as suas folhas serão verdes sempre, mesmo no meio do calor, na sequidão, no deserto. É tão interessante, porque a primeira imagem dos infelizes por não confiar em Deus, eles são como arbustos no deserto. Porque arbustos nascem sem ninguém plantar, gente. Simplesmente aparecem no meio do deserto. Mas os que confiam não. Os que confiam são plantados. Plantados junto às águas. É como se Deus te pegasse e dissesse: olha, vem para cá, ó. Eu vou te colocar aqui junto a águas, junto a fontes. Dessa fonte você vai beber. Desta fonte você vai viver. Dessa fonte você vai florescer. Dessa fonte você vai frutificar. Esse é o lugar que eu te coloco. Esse é o lugar que eu te planto. Esse é o lugar que eu escolhi para você habitar. Eu te trago para cá. Você não está jogado ao ermo para nascer aonde dá certo. Eu te guio, eu te levo pela minha mão. Eu te coloco junto à fonte de água. Para lá você florescer, para lá você crescer, para lá você frutificar. Quem recebe esta palavra, eu sinto Deus falando com pessoas aqui esta noite. Aleluia. Eu te trouxe para cá. Eu te trouxe junto a águas. Eu te trouxe para que tu não morresse. Eu te trouxe para que tu revivesse. E eu fiz isso desde o dia que tu entregaste o coração a mim. Assim diz o Senhor para ti. Ele faz isso, meus irmãos. Ele planta junto a ribeiros de água. Aleluia. As raízes tocam o solo de água. Há uma vitalidade que flui. Ela é vista nos olhos. Ela é vista até na saudação, gente. A gente percebe um crente vivo até na hora de dar paz para ele. A gente percebe um crente vivo até na hora de olhar nos olhos dele e cumprimentar. A vida pulsa nos olhos. Ela salta no sorriso. O rosto é até assim mais avermelhado. Chega dessa vida medíocre. Não vive essa vida pouquinha que você tem vivido. Sabe, essa bateriazinha assim, meia boca já descarregando todo dia. Tem gente assim, gente. Sabe aquela bateriazinha no vermelho. Assim, só aquela vida capenga, sem graça. Só cantando as horas. Eu encontrei o irmão, estou aqui, meu irmão, contando as horas. Contando as horas. Que vida é essa, contando as horas? Vai viver, meu irmão. Vai fazer alguma coisa, vai sonhar. Vai ter esperança em Deus. Vai trabalhar para Jesus. Vai ter esperança no Senhor. Seja plantado junto a ribeiros de água, para essas folhas que estão amarelas ficar verde de novo. Aí Jeremias fala da segunda característica, que é a solidez. Porque agora tem raízes profundas. E aí Jeremias diz assim: as suas raízes se estendem para o ribeiro. Aí diz assim:
não receia quando vem o calor. Aleluia. Eu acho tão lindo essa palavra. Não receia quando vem o calor. Não fica preocupado quando a sequidão chega. Porque está plantado junto à ribeira de água. Não se apavora. Oh meu Deus, o que vai ser agora? O salário só subiu esse tantinho. Oh Jesus. Meu irmão, tu está plantado junto à ribeira de água. Jesus cuidou de ti e da tua família até agora. Oh, você passou desertos mais difíceis do que esse. Você vai sobreviver. Deus te plantou junto a ribeiros de água. Não faltarão sustento para você, para a tua casa. Receba esta palavra. Descansa o teu coração. E aí Jeremias termina dizendo: no ano da sequidão, quando ninguém está conseguindo produzir nada, esses que eu vou plantar junto a ribeiros não deixarão de dar frutos. Aleluia. Aí eu volto lá para Isaac. Deus chegou para Isaac e disse: Isaac, não desça para o Egito como foi seu pai Abraão. Eu vou te prosperar aqui no meio dessa sequidão. É período de seca, ninguém prospera aqui. Todo mundo planta e não dá nada, mas a tua colheita será 1%. Plante aqui, sem chuva, sem nada. Eu vou te abençoar aqui. Ninguém está sendo abençoado. Todo mundo acha que a solução é correr para a beira do Nilo. Mas eu vou te proteger. Eu vou te prosperar no lugar que ninguém prospera. Aleluia! Porque a gente fica olhando aonde está dando certo, aonde as coisas estão dando certo, e a gente fica atento para correr e fazer o mesmo que todo mundo está fazendo. E Deus diz: não, você não é todo mundo. Não é assim que a sua mãe dizia quando você era mais novo? Mãe, mas todo mundo, mas você não é todo mundo. E às vezes Jesus diz isso para a gente de novo, já muito velho. Deus diz isso: você não é todo mundo. Eu vou cuidar de ti aqui no meio dessa sequidão, no meio desse deserto. Todo mundo está com medo e você vai comer, vai descansar, vai dormir. E dormir bem. Se não colocar o despertador, nem acorda cedo, de tão tranquilo que você vai estar, porque eu vou te proteger. Confie em mim, confie na minha provisão, confie no meu cuidado. Gente, Deus está falando com pessoas aqui. Essa é a bênção de confiar nele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus nesta hora. Aleluia. Eu quero orar por alguém aqui esta noite, antes de terminar este culto, antes de devolver ao nosso pastor. Se você recebe esta palavra e deseja oração por você, pela sua família, eu quero te desafiar a vir aqui à frente, rapidamente. Talvez você precise hoje tomar a decisão de voltar a confiar totalmente no Senhor, de fazer dele a fonte do seu sustento, da sua segurança. Vem aqui em nome de Jesus. Talvez você hoje precise se arrepender e dizer: Deus, eu me arrependo de ter confiado tanto, Senhor, nessa situação, de ter confiado tanto nessa pessoa, Senhor, de ter dado meu coração a essa situação. E eu devolvo agora o meu coração a Ti, Senhor. Eu devolvo agora a minha vida a Ti, Senhor. Os meus planos, o meu futuro. Venha aqui em nome de Jesus. Venha. Venha. O Espírito de Deus fala com você nesta noite. Porque é hora de realinhar a vida e o coração à vontade do teu Deus, para viver a vida que Ele te convida para viver. Você não será arbusto no meio do deserto. Você não será planta no meio do deserto, amargurada, vendo o bem de longe, sem poder tocá-lo, senti-lo. Só ouve falar: o vizinho está bem, a cunhada está bem, o irmão está bem, o tio está bem, mas parece que nunca chega em você, nunca chega na tua casa. Está a hora de ser plantado junto a ribeiros de água, de viver a vida abençoada que Deus deseja que você viva. Meu irmão, tudo tem a ver com confiança, tudo tem a ver com quem é Senhor do teu coração. É isso que Jeremias diz aqui. E eu quero orar por você nesta hora em nome de Jesus, pela sua vida, pela sua casa. Tem alguém aqui se reconciliando? Se tiver, levante a mão. 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Tem alguém aqui aceitando Jesus como Salvador? Se tiver, levante a mão.
Tem alguém aqui aceitando Jesus como Salvador? 5 pessoas se reconciliando, voltando ao Pai. Oh Deus, bendito Deus. Feliz é o homem e a mulher que confia em Ti, meu Senhor. Felizes são aqueles que entregam o teu coração a Ti. O Senhor nunca falhou. Porque quando todo o socorro deste mundo cessa, Deus, Tu não falhas. O Senhor não tarda. O Senhor não se esquece. O Senhor não abandona aqueles que confiam em Ti, Deus. Mesmo que a mãe esqueça do filho que amamentou, assim diz a palavra, o Senhor não se esquece do Teu povo. O Senhor nos tem gravado nas Tuas mãos. Eu te apresento Tua igreja nesta noite. Eu te apresento meus irmãos que vieram aqui à frente, pedindo oração, se reconciliando. Deus, esse é um dia de restauração, de retorno a Ti, Deus, de confiar somente em Ti e na Tua palavra. Algumas dessas pessoas, Deus, experimentaram a dor e a amargura de confiar em outro que não é o Senhor. Mas hoje, Deus, cônscios da Tua palavra, eles decidem pertencer exclusivamente a Ti. Acolha-os agora, Senhor. Abrace-os com ternura, Deus. Receba Teus filhos e filhas. Ah, Senhor, eu oro pela Tua igreja. Pela Tua igreja nesta noite. Nos ensina a confiar em Ti. Eu te agradeço por esta noite, pela Tua palavra, pela Tua presença. No nome de Jesus. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Podemos aplaudir o nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos.